Talvez uma das coisas que eu mais ouvi. Eu vou votar em Lula porque Bolsonaro fala muita besteira. O Lula é melhor porque o Bolsonaro não sabe nem conversar, só fala besteira. Pois é. No âmbito internacional, eles diziam que Bolsonaro era um pária, né? Que ficava isolado do mundo e que não conseguia nada. Embora o Brasil tenha conseguido aumentar seu PIB, tiveram muitos acordos internacionais muito interessantes durante a gestão Bolsonaro. Mas enfim, e agora com o Lula? Como é que está o Brasil? Muitos de vocês deixaram comentários aqui pedindo para que eu falasse sobre a viagem de Lula a Portugal, a China, ou seja, Lula no mundo. Afinal, dizem que o Brasil voltou. Eu não vou nem citar o editorial do Estado de São Paulo que fala que o Brasil voltou. Voltou para o toma lá da cá, voltou para torrar o dinheiro público, voltou para a Lei Rouanet, voltou para a invasão de terra. Nem vou citar esse editorial do Estadão. Eu vou citar outros editoriais que vão mostrar para você, principalmente para você, que falou que não votou no Bolsonaro porque ele fala besteira demais, para prestar um pouco de atenção no que está acontecendo. Vamos começar com o editorial da Folha de São Paulo. As falas de Lula, esse não fala besteira, tá? Geram desgaste em política, economia e relações internacionais. Ou seja, fala tanta asneira, mas tanta besteira, que as falas dele não geram só brigas aqui nos grupos de família do WhatsApp, igual o Bolsonaro fazia, não. É desgaste internacional dos pesados, atacando a nossa economia, afetando a nossa economia, as relações internacionais e, inclusive, a nossa política interna. Isso aqui não sou eu que estou falando, é um editorial da Folha de São Paulo. Se você quiser ler, fique à vontade. Um editorial do Estadão. Lula está perdido no vasto mundo. Aqui fala exatamente o que eu contei para vocês agora. Nesse editorial que é do Rolf Kuntz, nome legal, Rolf Kuntz, gostei. Esse editorial que é do Rolf Kuntz, ele faz o básico que todo jornalista que militou muito pela esquerda faz. Criticou Bolsonaro, falando que Bolsonaro era um páreo internacional. Mas que, com a eleição de Lula, acharam que o Brasil ia voltar para o mundo, ia voltar para fazer as coisas certas. Mas que Lula vem falando tanta besteira, tanta idiotice, que ele está perdido no vasto mundo, sem saber sequer o que está acontecendo. Mas assim, alto lá, tem gente que diz que Bolsonaro era piada no mundo. Piada mesmo é o Lula. A agenda internacional de Lula vira piada entre os chineses. Entenda. E esse editorial aqui é do Terra, tá? Olha só, lá na China tem uma espécie de Twitter deles. Lá, por ser um país democrático, tem ironia. Um país muito democrático, essas plataformas convencionais que o mundo inteiro usa não servem na China. Então eles têm os próprios deles, tá? Um deles é o Weibo, que é uma espécie de Twitter deles. Eles não querem influência americana lá dentro da China, tá? Então o chinês não pode saber nada além daquilo que eles permitam que saiba. O top trends dele, ou seja, a matéria mais comentada, é uma babaquice dita pelo Lula. O Lula falou que assiste os jogos do campeonato chinês. E eles fizeram um monte de meme e piada da cara do Lula. Porque não passa jogo chinês aqui no Brasil. A TV deles não é essa TV aberta que nós temos, que você pode acessar com streamer ou com qualquer coisa. Lá é ditadura, gente. Lá não é livre, igual é aqui, ou deveria ser aqui no Brasil, como é livre nos Estados Unidos e outros países que prezam pela liberdade, pela democracia. Não, não é não. Então, não sou eu que estou dizendo, sempre deixando claro, antes que alguém venha me acusar de fake news, é a redação Terra dizendo que Lula é uma piada entre os chineses. Simples assim. Vamos lá. Bora falar de gafe. Lula agora está em Portugal e vamos falar dos nossos amigos portugueses. Lula assinou 13 acordos em Portugal. Tá aí, tudo bem. Inclusive tem até um acordo que eu gostei, que é o diploma daqui valer lá, tá?
Não estou aqui só para criticar, não. Quando tem que elogiar, vamos elogiar também. Mas voltou a atacar antecessores. Quem? Temer e Bolsonaro. Mas cometeu uma gafe. Fez uma boa e velha piada do português de padaria lá em Portugal. Ou seja, não é bonito você zoar com a cara do seu anfitrião. E ele falou que toda padaria que você entra aqui no Brasil tem um português, mas mamma mia. Não, isso é italiano, né? Já errei também. Também cometi uma gafe igual o Lula. Brincadeira, isso foi de propósito, tá? Vamos lá, tem mais coisa. Lula chega a Portugal sob sombra de protestos e repercussão negativa. Pois é, diziam que Bolsonaro era um pária internacional. Mas Lula não está bem quisto assim, não. Teve protestos graves contra Lula, do próprio povo e dos parlamentares portugueses. E Lula estava todo empolgadinho. Até poucos dias atrás, ele estava se achando porque ele ia lá dar um discurso, ter uma fala no parlamento português. Só tem um detalhe: esqueceu de pedir o parlamento. Assim como todo ditador, ou que tem um pezinho aqui que gosta de mandar, né? O presidente de Portugal também é um dos socialistas alinhados com Lula. Impôs ao Congresso de lá, ao parlamento português, que eles teriam que ouvir Lula. A resposta veio à altura. Portugal veta a fala de Lula no parlamento durante o evento de 25 de abril. O Partido Social Democrata o PD e o PSD liberou a resistência à fala de Lula, ou seja, para quem ia chegar lá para discursar, não vai mais discursar. Mas eu não gostei disso. Eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que o Lula devia ter discursado sim. Porque quanto mais ele fala, mais besteira sai. E quanto mais besteira sai, mais gente se toca que errou, vacilou, bobeou em apoiar Lula para as eleições. Vamos lá, tem mais coisa. CNN Brasil traz essa postagem. Concordo com Lula plenamente. As pessoas não são obrigadas a gostar de mim, diz Lula sobre polêmica com o parlamento português. Eu concordo com Lula, é por isso que eu não gosto. Então, nem tudo é só criticar o Lula, tem que elogiar de vez em quando. E eu não estou elogiando, dizendo que eu não gosto dele, e ele acha que nem todo mundo é obrigado a gostar dele. Então, tá certo o Lula mais uma vez, né? Vamos lá. Protestos. Eu falei que teve protestos do parlamento português contra Lula. Ucranianos protestam contra Lula em frente à embaixada brasileira em Lisboa. Matéria do CNN. Ou seja, os ucranianos, que é um povo que vem tomando uma repercussão muito grande devido às violações, é um povo violado em seus direitos, é um povo violado em sua liberdade, em sua soberania, e Lula trata de falar asneira contra eles, dizendo que eles são responsáveis pela guerra. Eles são violados. É simples assim. É o flerte que Lula tem a ditaduras, é o flerte que Lula tem a autoritarismo. E parabéns aos ucranianos que são contra o autoritarismo e são contra as pessoas que são aliadas da Rússia. Infelizmente, essa pessoa é a que preside o meu país. Mas em nome dos brasileiros eu peço desculpa aos ucranianos. É que não tem muita serventia, né? Eu não sou um presidente, mas eu sou um cara que sente aqui, e talvez isso aqui chegue até algum ucraniano, que as desculpas sejam dadas pelo menos de um cidadão brasileiro aqui, tá? Eu sinto vergonha das falas do presidente em relação à Ucrânia. Mas vamos lá, tem mais coisa. Lula foi dar uma entrevista do lado do presidente português. E aí, olha só como o cidadão age. Uma jornalista portuguesa que fala em português, tá? É um pouquinho mais enrolado? É, mas não é para tanto também não. Ela colocou ele na parede e disse que, olha, Lula, você falou que Ucrânia e Rússia estão no mesmo patamar. Falou que os Estados Unidos e a União Europeia incentivam a guerra. Inclusive o Portugal, que você está agora, faz parte da União Europeia.
E você está dizendo que a gente incentiva a guerra. Continua pensando da mesma forma ou mudou? E Lula se fingiu de coitado e fingiu que não entendeu o português. Pediu um intérprete para traduzir o português para ele. Tá, a verdade seja dita, Lula tentou se esquivar ao máximo dessa resposta. Vamos lá. Lula foi repercussão na imprensa portuguesa. A mídia portuguesa expõe a farra, tá? E eu vou deixar aqui para vocês. A mídia portuguesa expõe a farra do governo Lula em Portugal. Eles ficaram abismados e chocados com a quantidade de pessoas, com o hotel de luxo, com tudo isso. E a mídia portuguesa fala que questionou o governo português se era ele que estava bancando essa farra do governo brasileiro. E o governo português falou que não, que a única coisa que eles iam fazer é um trajeto do Porto até Lisboa, onde aí sim esse trajeto estaria sendo acobertado. Mas olha só, a revista portuguesa aqui mostrou todos os luxos, o hotel de luxo, ou seja, escancarou que esse povo, esses socialistas, só querem torrar o dinheiro do povo. Por fim, mas não menos importante, também, mais uma vez, Lula passou vergonha em Portugal. Quando um grupo de parlamentares lá de Portugal resolveu dizer algumas palavras duras, né? Sobre o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Assiste aqui comigo. Desbravámos o caminho na luta contra a subsidiodependência e nunca tivemos medo de votar ao lado de quem tivesse que ser, quando as causas eram justas e nós acreditávamos nelas. Fomos repreendidos por Augusto Santos Silva, fomos. É uma medalha. Igual à mesma repreensão de Ferro Rodrigues. É uma medalha. É uma medalha. É uma medalha. Porque é aquela esquerda bafienta que há anos nos quer enclausurar e fechar neste mundo paranoico em que um homem não é um homem, uma mulher não é uma mulher, ou em que um subsídio dependente não é um subsídio independente, ou até que um bandido não é um bandido. E nós não temos medo de dizer que Lula da Silva é um bandido e não teremos medo de o continuar a dizer em Portugal. Nesse vídeo dá para você perceber o quanto o Brasil voltou e é amado pelos portugueses, né? Todo mundo aplaudiu de pé quando o deputado português falou que Lula é... Você sabe o que é, né? Pois é muito grave e assim, isso aqui, esse vídeo que eu fiz para vocês é para escancarar um pouco mais a verdade, para vocês abrirem os olhos. Vocês que viram tanto a mídia falando que Bolsonaro era um pária, que Bolsonaro nunca dialogou, que Bolsonaro era um imbecil, um idiota que, sabe, não sabia negociar, que passava vergonha lá fora. Pois é. E agora? Vocês vão continuar com essa narrativa e falar que Lula é o representante do Brasil, que o Brasil voltou e que nós temos um representante do Estado brasileiro de qualidade? Não, não dá, né? Então, assim, tá na hora da gente ter um pouquinho mais de postura e reconhecer os erros, tá? Reconhecer os erros. Quem acreditou que Lula ia fazer uma coisa boa para o país, e muita gente até acreditou, pensa em tudo que acontece. Eu ia encerrar o vídeo agora, mas eu não vou, tá? Eu vou colocar mais um trecho de um vídeo aqui para vocês. E aqui, desculpem, mas eu vou fazer uma crítica a você de direita que tá tirando onda com muita gente, tá? Eu vou colocar um vídeo do qual eu não me orgulho desse vídeo que eu vou colocar aqui. Você sabe o que é a dor e o sofrimento? Talvez a pessoa não ter o que comer em casa, da pessoa não ter o que colocar na mesa dos filhos. Você sabe o que é essa dor? Talvez você não saiba, mas eu já passei por isso. Eu sei o quanto é grave e complicado. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Nessa hora, você busca um salvador. É fácil, quando você está com fome, acreditar no primeiro que te promete ajuda, porque ele mente. Se ele mentir para você que vai te dar uma condição boa, se ele mentir para você que vai dar uma vida boa, você acredita.
Tem um vídeo um filme do Rodrigo Santoro, onde ele busca gente lá no Nordeste mentindo e trazendo um monte de mentiras e de promessas. Então ele pega rapazes e trazem para trabalhar num ferro velho e usa eles de escravos. Pois é. Aí um pergunta para o outro, não, mas como que a gente foi tão burro de acreditar? Aí o outro responde, eu vi minha mãe passando fome. Então, era a única coisa que eu tinha para me agarrar. Ir lá, estar como escravo. Então é por isso que eu quero que você assista esse vídeo aqui, mas de coração aberto. Não tenha ódio ou rancor no coração. Tenha complacência, tenha um sentimento de que é uma pessoa que foi enganada. Assiste esse vídeo comigo. Eu vou dizer, os nordestinos estão todos desenganados, mas Deus é por nós, viu? Dor de barriga só dá uma vez não, Lula, viu? Os nordestinos estão sofrendo também. A gente, quando dá campanha, a gente era toda alegre, pensando que você ia defender o pobre. Quando o Bolsonaro dizia que nós ia comer capim, você dizia que nós ia comer picanha. Nunca chegou essa picanha aqui na minha casa. Por que você fez isso, Lula? Não faça isso não, Lula, pelo amor de Deus. Já tem tempo, Lula, de você fazer alguma coisa pelos pobres. Não só nordestinos, mas são todos que votaram em você. Merece um presidente digno. Não faça isso não, Lula. A gente defendeu a vocês mais do que tudo na vida. Os nordestinos nem pensam. Você faz isso. Tô falando certo, gente. Sério. Vamos lá. Tem uma uma música do Humberto Hering, que ele fala o seguinte: não me diga que eu sou louco só porque eu não consigo odiar ninguém. Então, eu não tenho raiva, eu não tenho nada nesse sentido de uma pessoa que foi enganada pelo sistema, de uma pessoa que o sistema inteiro coloca ela ali, que ela tem necessidades. Por que eu estou falando isso e por que eu estou fazendo críticas? Os comentários estão massacrando essa senhora. Não precisava disso, tá? Não precisava disso. Basta conversar, dialogar, que eles vão ver o erro que cometeram. E dessa vez, o PT não volta mais. Dessa vez, é a pá de cal que faltava para selar o destino do PT de uma vez por todas e o povo abrir os olhos e acertar dessa vez que eles não estão aí para ajudar o pobre, eles não estão aí para ajudar ninguém. É simples assim, tá bom? Eu sei que alguém pode ter ficado chateado com o que eu falei agora, mas se tem uma coisa que eu prezo muito, é a honestidade intelectual que eu tenho para dizer realmente aquilo que eu penso, mesmo que isso não agrade a todos. E é o que eu penso. E é o que eu penso. Eu acho que não é hora de tripudiar em cima da miséria dos outros, da tristeza dos outros, mesmo que isso tenha nos afetado. Está na hora da gente ter compaixão, chamar esse tipo de gente, conversar e falar, olha, o caminho é esse, é da direita e não da esquerda. Essa é a minha visão. Deixe seu comentário, críticas serão bem-vindas. Eu não sou dono da verdade, isso aqui é uma democracia, tá bom? Elogio também vem bem, tá? Elogio também é importante. Desculpe a extensão do vídeo, não era para ser tão extenso, mas assim, é o rumo do nosso país, né? Tá certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.